Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a este vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre o 15 da Raquel de Queiroz. A Raquel era uma autora cearense, ela nasce em 1910 e falece em 2003, alguns dias antes de completar 93 anos de idade. Este aqui é o seu romance de estreia, escrito em 1930, quando a autora tinha 19 anos. Bem, o que vai acontecer aqui então? Nós seremos transportados para a seca que atinge o Nordeste em 1915 e o foco aqui será o Ceará, que é a região que foi mais afetada. Por isso que nós temos aqui como título o 15. Então, para começar, a gente vai conhecer aqui a Conceição, que é uma jovem de 22 anos de idade, ela é professora e no momento ela está passando férias na fazenda da avó, no Quixadá. Todo ano, né, quando ela tira suas férias da escola, ela vai para lá para ficar com a avó, que ela chama carinhosamente aqui de Mãe Nácia, porque foi a pessoa que cuidou dela, que a criou desde que a mãe faleceu. Então, no momento em que nós a encontramos aqui, ela está fazendo as suas tranças, enquanto a Mãe Nácia está rezando para São José, pedindo por chuva. São José é o padroeiro do Ceará e ele é comemorado no dia 19 de março, que é o período em que nós vamos encontrar esses personagens aqui. A Conceição não é casada e ela também não tem lá grandes pretensões de casar-se. Ela gosta muito de ler, ela gosta de estudar, então ela tem uma mente mais aberta, ela tem ideias ela tem ideias diferentes das meninas da sua idade. E a avó, às vezes, pensa, né, que por conta dela estar sempre em contato com os livros, sempre lendo, que talvez os livros estejam colocando ideias na cabecinha da neta. Muito bem, depois nós vamos conhecer aqui o Vicente, cuja família é dona de uma fazenda, e ele está ali, no momento em que nós o encontramos, ele está cuidando do gado. Então a gente vê que o Vicente ele é muito diferente do irmão que decidiu estudar, que tem um diploma, se formou, é advogado, deixou a família para ir em busca do que ele almejava, ele se casou e ele saiu ali da região. E o Vicente, às vezes, quando fala do irmão, ele meio que desdenha um pouco assim, né? Então a gente vê que a mãe queria muito que o Vicente estudasse também, que ele tivesse um diploma, mas ele não quer. Então ele é um jovem um pouco mais bruto, né? Ele não gosta de ler, ele quer se dedicar ali à fazenda, ele cuida do gado. Então, a gente vai ver que, por exemplo, essa situação de seca que nós temos aqui, ela é descrita de uma forma tão rica que quando a gente faz essa leitura, a gente consegue se transportar para o momento em que a autora está descrevendo tudo o que está acontecendo para nós. Então, pelo menos para mim, é muito visual, né? A forma como ela descreve essa seca aqui, a gente consegue se colocar no lugar desses personagens e sentir na pele o que está acontecendo com eles. Então, ela vai descrever a vegetação, que é seca, ela vai descrever os animais, então ela fala que os animais já estão muito fracos, eles já estão muito debilitados, a pele está grudando nos ossos, parece que os ossos vão perfurar a pele de tão magros que eles estão. Em alguns momentos a gente vê aqui que os animais eles caem e eles precisam ser levantados porque eles já não têm mais forças, então eles acabam ficando até mais suscetíveis a doenças. Então a gente vê que o Vicente está muito preocupado com os carrapatos, que ele precisa ir em busca de algum medicamento, de algo que ele possa usar ali para poder cuidar do gado. E a gente vê também que entre a Conceição e o Vicente existe alguma coisa, existe uma espécie de sentimento aqui entre esses dois, mas em nenhum momento um vai dar o braço a torcer em relação ao outro para que algo maior aconteça. Então a gente vai ver em um determinado momento, por exemplo, que a Conceição pensa a respeito do Vicente na seguinte questão, né? O Vicente ele não é dedicado aos livros, como eu já comentei, ele não quer se formar em absolutamente nada, né? Ele não quer estudar, não quer um diploma. E aí a Conceição, em um momento, ela vai pensar assim, que o Vicente é um rapaz muito bonito, ele é muito atraente, que seria um bom partido para casar-se, mas aí ela fica pensando, ela, por exemplo, como ela gosta muito de ler, se em algum momento ela quisesse discutir alguma coisa sobre a qual ela está lendo, seria muito difícil ela ter algum tipo de diálogo com o Vicente, porque ele não iria entrar nessa discussão com ela, ele não iria apresentar o seu ponto de vista em relação à ideia que ela levantou. Então, ela traz isso em algum momento para nós, e a gente vai ver que o relacionamento deles também não vai adiante, ele não vai acontecer, porque ela vai acabar ouvindo uma fofoca e ela vai acreditar que aquilo que está sendo dito para ela é verdade. Então, ela se faz muito de difícil, ela não se permite aqui se aproximar do Vicente. Então, a gente vê que existe uma resistência dos dois lados. Ele não quer dar o braço a torcer e ela também não. A gente vai conhecer também aqui o Chico Bento, que é um vaqueiro. Ele trabalha aqui em uma fazenda e a dona dessa fazenda, ela faz um pedido. Então, ela pede
para que chova até o dia de São José. E aí, nesse pedido, ela faz também uma espécie de promessa, né? Então, o que vai acontecer? É uma decisão que ela toma em relação à fazenda dela. Se não chover até o dia de São Francisco, ela quer que o Chico Bento abra os portões da propriedade e deixe o gado sair, assim como todas as pessoas que trabalham aí também precisarão ir em busca de novas opções de emprego. Então, infelizmente, não irá chover até o dia de São José. O Chico Bento ele vai esperar mais uma semana para ver se de repente a chuva não vem. Só que como isso não irá acontecer, ele vai ter que seguir exatamente as ordens da dona da fazenda. Então ele vai ficar sem emprego, e aí como ele tem ainda algumas cabeças de gado, ele vai procurar o Vicente para vender essas cabeças a ele, em busca de um pouco de dinheiro, e ele também vai conseguir um burro aqui na troca, né? Por quê? O objetivo dele é pegar a família dele, a esposa, a Cordulina, os 5 filhos e a cunhada, e ir para o Amazonas. Na época, o Amazonas parecia um destino promissor por conta da borracha, então os retirantes iam para essa região com a esperança de conseguir melhores opções de emprego e condições melhores de vida também. Com esse dinheiro, o Chico Bento vai até a estação de trem para poder comprar as suas passagens, porque ele ouve ali, né, há boatos de que o governo esteja fornecendo passagens, então, no auxílio, né, para ajudar esses retirantes, então, em relação ao recomeço deles. Só que ele vai descobrir que não tem passagem nenhuma, não tem nada disponível de passagem ali, e até a pessoa com quem ele conversa vai pedir para que ele espere um pouco mais para conseguir essas passagens, só que ele não tem mais tempo para esperar, a situação dele é muito crítica e ele precisa tirar a família desta situação. Então, o que é que ele vai decidir? Eles vão fazer essa trajetória a pé. Então ele pega a família dele e eles saem em busca de condições melhores. E, gente, a partir do momento que a gente começa a acompanhar o Chico Bento e a família nessa trajetória, é a coisa mais triste que eu já li. Então a gente vai acompanhando toda a paisagem, a secura, os animais que eles vão encontrando no meio do caminho. A família, em um determinado momento, vai se deparar aqui com um outro grupo de retirantes, e esse grupo de retirantes está ali prestes a consumir a carne de um animal que eles já encontraram morto, que já está praticamente em decomposição, o cheiro já é muito forte, e o Chico Bento, vendo isso, ele não vai permitir, né, que essas pessoas se alimentem desta carne. Então, o pouco que ele ainda tem consigo, ele vai oferecer a essas pessoas para poder ajudá-las. Então, o que eles conseguem aqui consumir nesse meio tempo, enquanto eles estão nessa caminhada, é farinha, que eles conseguem comprar, e rapadura. Então, praticamente, eles vivem disso, e café, às vezes, eles conseguem consumir também. Então, à medida que eles vão avançando, a gente vai ver que a dignidade dessas pessoas, ela vai sendo colocada até em jogo, né? Então, por exemplo, vai chegar um momento em que o Chico Bento vai se aproximar de um homem que está ali tirando leite de uma vaca, e ele está prestes a estender a mão para pedir uma esmola, e nisso, ele se retrai, né, nesse movimento para que isso não aconteça. Então, a gente vai vendo aqui que à medida que eles vão avançando nessa jornada, tem certas coisas que vão ficando para trás. Então, vai chegar um momento, por exemplo, em que ele vai encontrar uma cabra no meio do caminho e ele vai decidir matar esta cabra, porque ele já passou por tanta coisa nesse trajeto, a mulher dele já chegou num ponto em que ela acha que ela vai morrer, ela já não tem mais forças para nada, então ele entra em um modo de desespero, de pânico, ele precisa conseguir alguma coisa para poder manter a sua família viva, então ele vai matar esta cabra, o dono vai ver o que ele fez, vai correr até ele, vai xingá-lo de tudo quanto é nome, e ele vai tirar a cabra do Chico Bento e vai jogar para ele apenas as vísceras. Então é o que vai sobrar para ele levar para casa, para que a esposa possa cozinhar. Gente, assim, a forma em que a gente encontra essas pessoas, né? Então a gente vê, por exemplo, que são pontos de vista diferentes. Então, se a gente pensar na Conceição, se nós pensarmos no Vicente, a condição de vida que eles têm é muito melhor do que a condição do Chico Bento. Então, vejam o processo de degradação pelo qual o Chico Bento vai passando, né? Ter que muitas vezes se humilhar para conseguir alguma coisa. Então, isso é algo que o deixa muito triste em relação a toda essa situação. Até que ele vai chegar, a família, né? O que sobrou da família dele vai chegar a um campo de concentração. Quando eu li campo de concentração, bem, se nós pensarmos na história, aqui nós estamos no ano de 1915, né? Mas se nós pensarmos na Segunda Guerra Mundial, e se nós pensarmos na Alemanha nazista, isso existiu, né? Existiam lá os campos de extermínio, os campos de concentração. E aqui qual que era o objetivo desses campos? Era deter
o avanço desses retirantes, de modo que eles não entrassem na capital, de modo que eles não fossem para a fortaleza. Por quê? Existia um grande medo por parte dos ricos de que eles saqueassem a cidade, de que eles trouxessem doenças para as pessoas dali, porque eles já tinham uma espécie de conhecimento em relação a uma outra seca que ocorreu aqui em 1877, e na época os retirantes invadiram a cidade, eles saquearam. Então o governo, ao invés de prover, né, ao invés de ajudar essas pessoas, criou estes campos de concentração para detê-los. Então, se acontecesse qualquer problema, se essas pessoas ficassem doentes e a forma como eles eram tratados ali dentro não era a melhor das situações, né? Eles recebiam alguma coisa de comida, mas assim, as condições de saúde, de saneamento que existiam ali faziam com que as doenças se proliferassem com uma certa facilidade. Então, desde que eles não saíssem deste espaço, tudo ficaria muito bem. Se eles fossem trabalhar, muitas vezes ali em propriedades próximas, né, eles eram vigiados por soldados. Aqui no livro a gente não vai ter essa informação sendo fornecida pra gente. Assim, a gente só vai ver que a família do Chico Bento em um determinado momento vai chegar a um desses campos e vai se reencontrar com a Conceição, porque a Conceição tinha uma conexão com essa família, porque o filhinho deles, o filhinho ali mais novo, era afilhado da Conceição. Então, quando ela encontra o Chico Bento e a sua família, ela vai fazer de tudo que está ao seu alcance para poder ajudá-los. Então, gente, assim, eu deixo aqui para vocês a minha recomendação para a leitura desse livro. É uma leitura incrível, a gente poder acompanhar essas pessoas, a jornada desses retirantes, tudo pelo qual eles tiveram que passar para poder conseguir chegar a algum lugar, para poder ir em busca de condições melhores para suas vidas. É uma tristeza muito grande, mas a gente sabe que infelizmente isso é um traço, né, da nossa história. Essa seca, ela aconteceu de verdade. Então a autora aqui, ela se alimenta de fatos para ela poder criar tudo que nós vamos encontrar aqui dentro. Então, fica a minha recomendação. Se vocês já leram o 15, pessoal, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. E se vocês ficaram interessados, deixem nos comentários que eu quero saber também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês me acompanharam até aqui, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações, tá bom? A gente se vê numa próxima. Até lá! Tchau, tchau!